Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui essa pessoa maravilhosa, a quem eu tenho muito orgulho de poder estar entrevistando hoje, professor, doutor, juiz de direito, juiz eleitoral, Paulo Treviso. Muito obrigado. Não sou merecedor de tantos elogios assim. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Não é a primeira vez e eu venho sempre com muita satisfação. Professor Paulo Treviso, que como eu gosto, o senhor foi meu professor, eu tive a honra de ter sido seu aluno, como eu gosto sempre de lhe chamar. Nós temos eleições esse ano. Temos eleições e não são eleições que serão muito simples, são 5 cargos que nós vamos ter que eleger. E o senhor, como juiz eleitoral, andou fazendo um grande trabalho em relação a isso. Fale um pouquinho para a gente sobre essas eleições. Sim, sem dúvidas serão eleições bastante complicadas, né? Nós temos 5 eleições reunidas numa única. O trabalho que o juiz eleitoral, não apenas eu, mas todos os juízes eleitorais do Estado de São Paulo, nós estamos fazendo, ele teve início lá no começo do ano, com as revisões, as transferências e os alistamentos eleitorais que terminaram no dia 5 de maio. Os alistamentos, evidentemente, para aquele que não é eleitor e quer votar já nesta eleição, as transferências de domicílio eleitoral, alguém que saiu da sua cidade, está em outra cidade e, portanto, quer votar na cidade onde agora está, e as revisões para aquelas pessoas que votam na cidade, mas estão votando muito distante das suas próprias residências e, portanto, querem votar mais perto de casa, e nós fizemos esse trabalho. Esse trabalho também foi muito importante para que nós pudéssemos reduzir o número de eleitores em cada sessão eleitoral. Nós temos sessões eleitorais reunidas em um local de votação. E esses locais de votação normalmente são escolas públicas, né? Prédios públicos. Nós precisávamos reduzir este número porque nós tínhamos sessões eleitorais com 600 eleitores. Pense comigo. Eu tenho para esta eleição um total de 540 minutos. São 9 horas de eleição, das 8 da manhã às 17 da tarde. 9 horas nós temos 540 minutos. Se eu tenho 600 eleitores numa sessão, cada eleitor vai ter que votar em 1 minuto, porque se ele votar, e mesmo ele votando em 1 minuto, eu vou ter um déficit de 40 minutos no final. Então era necessário reduzir este número. Nós fizemos uma campanha grande aqui em Araraquara, conseguimos readequar várias das sessões eleitorais, não todas, mas várias das sessões eleitorais, para justamente fazer com que o eleitor não fique muito tempo na fila, porque fila haverá, não há dúvida que haverá. Mas o importante é que ele não fique muito tempo nessa fila, que ele tenha o prazer de votar, porque é sim uma festa cívica, é sim algo que deve trazer orgulho, satisfação de poder ir lá e eleger aqueles que vão governar o país, não é? Então é um trabalho que já vem sendo feito por todos os juízes eleitorais, interessados em adequar as suas sessões eleitorais, um número compatível com aquele sugerido pelo TRE, que é de 400 eleitores por cada sessão, justamente para tentar fazer com que no dia da eleição o eleitor tenha um sabor menor. Doutor Paulo, nessa revisão, nesses novos credenciamentos, nas inscrições, muitos jovens? Isso é muito bom. Jovens com mais de 16 e até 18 anos, eles não são obrigados a votar, não é? Mas nós tivemos um alistamento bem maior do que nos anos anteriores. Os jovens estão procurando, sim, o cartório eleitoral. Obviamente, também interessados em outras questões. O título de eleitor, por exemplo, dá a possibilidade de obter o CPF. Então, existem outras utilidades, né, para o título de eleitor.
mas também procuraram porque querem sim tomar frente dos destinos deste país, elegendo pessoas capazes, honestas, não é? E que estejam realmente interessados em fazer algo pela população. Quer dizer, eles querem participar, né? Isso é importante, não é? É importante que o jovem tenha consciência da necessidade de participar, porque o futuro é ele, não é? O que essas pessoas que nós fomos eleger agora, irão trabalhar para o futuro desses jovens. Então, eles precisam sim participar e eles estão conscientes disso. O número cresceu. A minha zona eleitoral, que é a 385, hoje ela é, em Araraquara, a maior zona eleitoral. Nós estamos com 89 mil eleitores. Os números estão sendo fechados, mas certamente superaremos um pouco esse número de 89 mil eleitores. Araraquara já bateu 160 mil eleitores. A zona eleitoral da 13ª, que é a zona mãe, está aí com 67, 68 mil eleitores. Considerando também as cidades em torno de Araraquara, como Américo, Rincão, Santa Lúcia, Nova Europa, Motuca, Gavião, nós temos hoje na região de Araraquara algo em torno de 180 a 190 mil eleitores. Já estamos chegando perto dos 200, que nos permitirá quem sabe na próxima eleição municipal, um segundo turno. Exatamente. Somente as cidades com... É que Araraquara, para ter o segundo turno, ela sozinha precisa chegar nos 200 mil eleitores. Mas isso é uma questão de... Se não na próxima eleição, na outra, com certeza, nós teremos 200 mil eleitores. Então, Paulo, essa eleição nós continuamos com aquela grande inovação do Brasil, que é modelo lá fora, da urna eletrônica. Sim. Eu acho que, sem ufanismo, nós temos que deixar claro para todos que estão nos assistindo que se tem uma coisa que esse país pode se orgulhar é do seu processo eleitoral. O seu sistema eleitoral é modelo para o mundo. Os países precisam copiar o modelo brasileiro. Eu pergunto, que país do mundo sabe qual é o seu presidente no dia seguinte à eleição? Não existe. O Brasil sim. O Brasil tem essa possibilidade. A totalização dos votos se faz no momento do fechamento da urna. Veja o exemplo das eleições passadas dos Estados Unidos, não esta do presidente Barack Obama, mas a anterior, do presidente Bush. Tivemos lá estados americanos que levaram meses para conhecer quem era o seu governador. No Brasil isso não acontece, não é? O Brasil se sabe quem foi o mais votado no dia, no momento em que se fecha a urna. No mesmo dia da eleição, você sabe. Mas precisamos totalizar todas as urnas. É verdade. Mas esse é um processo eletrônico, simples, e que permite, portanto, que no dia seguinte, não é, o deputado já saiba se ele está eleito ou não. Muitas vezes no dia mesmo, no próprio dia, no começo da madrugada, ele já sabe se ele está eleito ou não. Então, é um exemplo, funciona muito bem, o risco de fraude é mínimo, é praticamente nenhum, não é? E nós estamos aí com um sistema eleitoral que é modelo para o mundo. A urna eletrônica funciona muito bem, nós temos a possibilidade de fazer a troca da urna quando ela dá algum defeito, algum problema. Então, nós estamos muito tranquilos, foram adquiridas novas urnas, nós temos urnas de 2010, modelos 2010, que nós inclusive colocaremos nos presídios. Essa veio uma novidade. Hoje os presos políticos também poderão, provisórios também poderão votar. Enfim, vai ser uma excelente eleição, não tenho dúvida quanto a isso. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. Quer participar? Mande um e-mail para a gente, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Professor Paulo Treviso, vão ser 5 eleições. Como o eleitor deve se comportar na hora da votação? Olha, se tem uma coisa que preocupa o juiz eleitoral é isso. Serão, para que o eleitor que está me assistindo saiba, nós temos 5 eleições reunidas numa única eleição. Mas não são 5 telas, serão 6 telas. Porque nesta eleição nós teremos que votar para 2 cargos de senador. Vamos nessa ordem. O eleitor passa pela mesa, a mesa confere se ele realmente é eleitor daquela sessão, daquele local de votação. Lembrando sempre, o eleitor para votar precisa levar o título de eleitor e um documento de identidade com foto. Pode ser um RG, pode ser a carteira de trabalho, pode ser a CNH, pode, não há nenhum problema quanto isso. O documento de identidade com foto. Aí se eu levar apenas o título de eleitor, não pode votar. Tem que levar o título e um documento de identidade. Isso é importantíssimo, porque, pelo que eu me lembro, essa regra não existia. Mas agora existe. É necessário que este eleitor se identifique. Agora, com foto, porque o título de eleitor não tem foto. Agora, e se ele não... Porque é muito comum o título de eleitor, às vezes não é um documento que a gente utiliza normalmente. Isso. E se ele não tiver o título de eleitor? Se ele tiver somente o documento de identidade, mas não tem o título de eleitor, ele vai votar. Basta ele se dirigir à sua sessão eleitoral, ele tem que saber então qual é a sessão e qual é o local de votação. Comparece, a mesa vai verificar, o nome dele está na lista, ele vai votar. Mas ele tem que levar o documento de identidade. Então, para votar, o eleitor não precisa ter o documento, o título de eleitor, mas tem que ter o documento de identidade. O melhor é ele ter o título de eleitor e o documento de identidade. Então, chegando lá e conferindo, ele vai para a cabine e chegando diante da urna, ele vai verificar que a urna já está pronta para que ele vote primeiramente em deputado estadual. São 6 números que ele tem que colocar. Colocou, está lá, conferiu, aparece a foto do candidato que ele está elegendo, o candidato a candidata, apertou a tecla verde do confirma, pronto, resolveu. Muda de tela. A segunda, deputado federal. Deputado federal são 4 dígitos. O primeiro são 5, o segundo são 4 dígitos. Colocou os 4 dígitos, apareceu a foto da candidata ou do candidato, confirma, pronto. Passou. Agora é para senador. Atenção, senador. Ele vai colocar, são 3 dígitos, ele coloca os 3 dígitos, vai aparecer a foto do candidato senador e a foto do suplente do senador. Porque tem muita gente que não sabe, quando você vota para senador, você está votando para o suplente também. Se esse senador amanhã se afasta por um problema de doença ou morre, assume o suplente. Antes, ninguém sabia quem era o suplente. Agora o eleitor vai saber. Votou, aparece senador e aparece a fotografia do suplente. Atenção, você vai votar mais uma vez para senador, porque são 2 cargos dessa vez. Depois de senador, depois da segunda votação para senador, aparece a de governador, são 2 dígitos, você coloca lá, apareceu a foto dele, aparece a foto do vice, confirmou, vai votar para presidente, candidata ou candidato, vota lá, aparece a fotografia do seu candidato, aparece a fotografia do seu vice
e, portanto, você confirma, liberou a tela, liberou aquela urna para o próximo. Então, veja, são 5 eleições, mais 6 telas. É necessário, é fundamental, e eu peço encarecidamente que o eleitor considere o aspecto da demora na votação. É fundamental que o eleitor leve a cola, que ele chegue lá já sabendo em quem ele vai votar, quais os números ele vai colocar. Porque se o eleitor fizer isso, ele vai perder um tempo muito pequeno na urna. Ele vai levar em torno de 40, 45 segundos para votar as 6 telas. Ele leva esse tempo. Se o eleitor resolver decidir em quem vai votar ali na hora, ele vai demorar muito e a fila vai crescer e a fila vai aumentar. Então, eleitor, eleitora, leve o seu título de eleitor, leve o documento de identidade e leve a cola. Já chega lá sabendo em quem você vai votar. Até porque eu estou fazendo uma conta rápida aqui, se eu não estou enganado, são 19 números. 5 estadual, 4 federal. É número que não acaba mais. Mais 6, são os 2 para presidente 2, para governador 2, para senador 3, senador de novo 3, não é? Depois então, são 4 6, 14, 12. Depois você tem mais 4, 16, 21 números. 21 números. Quer dizer, parece senha de banco, né? Você tem que levar isso anotadinho, direitinho como é, até que para você seja rápido e para quem está ali atrás de você na fila possa ser desvencilhar e já votar rapidamente. Porque nós temos uma preocupação muito grande com fila. O eleitor pode pensar o seguinte: olha, eu vou lá às 8 horas da manhã, eu vou ser o primeiro ou um dos primeiros. Pode ter certeza que alguém já chegou às 6. Tem muita gente que quer votar rapidamente para ter o dia livre. É um direito, claro, não há dúvida. Mas nós teremos fila todos os momentos. Dificilmente nós teremos uma fila muito longa, é verdade. Não, a nossa ideia é que as filas não sejam muito longas, mas fila haverá. Então o eleitor tem que ter paciência. Eu digo que essa é uma eleição da paciência. Ele tem que saber que ele está fazendo algo muito importante e que vale a pena o tempo que ele vai gastar naquele lugar. Vale a pena. Essa é uma questão interessante, né? Que é do compromisso de quem é, o compromisso que ele está exercendo ali, que é eleger quem vai dirigir o nosso país, claro. O nosso estado, enfim. Mas, doutor Paulo, vamos dizer aquele eleitor que ficou em casa ou no churrasco, enfim, e chegou lá na zona eleitoral dele às 4h30 da tarde e tem uma fila enorme. Aí deu 5 horas, fecha a zona eleitoral, ele não vota? Veja, a escola fecha. Eu tenho que fechar, porque senão eu fico lá até 8 horas da noite, eu não posso. A ordem é que a escola feche às 5 horas da tarde. Terei fila? Muito provavelmente eu terei fila às 5 horas da tarde. O que nós faremos então? Nós iremos distribuir senha, do último para o primeiro da fila. Também iremos recolher, não se assuste, haverá um funcionário, um secretário, que irá recolher os documentos, tanto o título quanto o documento de identidade de todos que estão na fila, do último até o primeiro. Obviamente que eu distribuí a senha para o último, se chegar mais alguém, esse não vota mais, ok? Então, às 5 horas da tarde, os portões serão fechados e as senhas serão distribuídas e os títulos serão recolhidos. Eu garanto, o último vai votar. Não importa se às 6 da tarde, 6h30, não importa. Ele vai conseguir votar. Quem chegar depois que eu fechar os portões, aí paciência, eu não tenho mais como garantir o exercício do direito de voto para essa pessoa. Quer dizer, então, você que eventualmente ou tenha um compromisso, ou esteja viajando e vai chegar em cima da hora, chegue antes das 5. Porque aí você tem garantido o seu direito ao voto. Se o espectador quiser me perguntar, mas qual o melhor horário? Eu digo ao senhor, senhora, não sei. O melhor horário é o horário que você está disposto a ir votar, está disposto a ficar lá algum tempo. Nós estamos fazendo o possível para que esse tempo seja o menor. Mas, enfim, o horário os senhores é que escolhem.
Agora, de toda forma, vai depender muito do eleitor para que esse horário seja o menor possível. Vai depender muito do eleitor, vai depender do senhor, da senhora que está me ouvindo, me assistindo, de levar lá então o seu título, levar o seu documento, levar a sua cola. Não se envergonhe disso. O senhor está ajudando, a senhora está ajudando a Justiça Eleitoral com isso. Estará ajudando todos os outros que estão aguardando a sua oportunidade. Tenha paciência, acima de tudo, saiba, todos nós estaremos fazendo algo extremamente importante. Essa ideia do civismo é algo que precisa renascer nesse país. Os destinos desse país, desse Estado, estão nas nossas mãos. Nós temos que ter a consciência disso. E o exercício do voto é uma ferramenta imprescindível para que a gente possa dar um futuro melhor para os nossos filhos, um futuro melhor para os nossos netos. Muito bem. Estamos já encerrando o nosso programa, já bem no seu finalzinho. Doutor Paulo, suas considerações finais. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o meu ex-aluno, professor José Luiz Passos, agradecendo sempre o convite. Eu estou sempre à disposição para poder falar com as pessoas e trazer essas informações que nós entendemos serem importantes para todos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos mais essa aula sobre o direito eleitoral e fique atento, são novidades, tem as questões dos documentos e são 6 telas para votar. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, nos vemos a semana que vem.